Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Instead of fear of being typical, looking at my body feeling miserable. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like a martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Hypocritical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working under something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of it. I do what it takes. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Can you even see what you're fighting for? Bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight? Look at the sky, see a dying star. White lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth, the far right, the left view, breaking all those promises made. Times are changing. Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight? Do you believe that you can walk on water?
Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. See, someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. You're just like me, you're out your mind. I know it's strange, we're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane, but don't pretend that you don't love the pain. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Boa Olá, tarde. pessoal! Falamos junto, estamos muito conectadas já, né, Carol? Pode dar os recadinhos iniciais aí, que depois eu começo. Ok. Boa tarde, gente! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar, promovido pela Enactus Unesp Botucatu. Eu sou a Giovana, assessora de prospecção e inovação da Enactus Unesp Botucatu. Eu estou aqui para dar início ao nosso webinário sobre capacitação não violenta, que será apresentado pela Caroline Moraes, cofundadora do projeto Mulheres na Ciência e também assessora no setor de prospecção e inovação. Mas antes da gente começar, eu quero dar alguns recadinhos para vocês que são muito importantes. Para a emissão do certificado de participação no evento, vocês precisam fazer a inscrição pelo link que vai ser enviado aqui no chat durante a apresentação. A ideia também, gente, é ser algo interativo. Então, a gente pede para vocês mandarem as perguntas que vocês forem tendo durante a apresentação, porque eu e a Carol, eu vou sentindo como vocês estão, e daí eu vou avisar ela para que ela possa responder e a gente torne isso um bate-papo mais, né, amigável, vamos dizer assim. E também, se vocês tiverem alguma outra dúvida técnica, enfim, mandem aqui no chat que a gente vai responder quando der também. E mais uma coisa, pessoal, não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais, marcando a gente. Então, eu vou mandar aqui o @ para vocês. Muito obrigada e bom evento. É com você, Carol. Oi, gente, boa tarde. Como a Gi falou, me chamo Caroline Moraes, eu sou do time da Enactus de Botucatu, e hoje eu vou falar com vocês sobre comunicação não violenta. E antes de começar a apresentação, queria falar um pouquinho sobre mim.
Apesar de gostar muito de estar com pessoas e conhecer gente nova e falar pra caramba, eu sempre fico muito nervosa antes de apresentações, meu coração tá 120 por hora nesse exato momento. E falando isso para vocês, eu sinto que eu já tirei um pouco de mim do peso de fazer a palestra ser perfeita, porque eu tava com muito receio de congelar, de dar branco, de passar vergonha, enfim, de parecer uma bobona aqui na frente. E como a Gi falou, perdão, eu queria que a palestra fosse bem interativa, né? Quando vocês tiverem dúvidas, podem mandar. A Gi vai ler, pode me interromper, vai ler, e aí eu tiro, porque eu acho que é mais fácil do que acumular tudo pro final. E que interajam quando eu abrir o espaço para a gente interagir, que vai ser bem legal. Para começar, vou me apresentar direito para vocês. Como eu falei, meu nome é Caroline Moraes, mas eu também me chamo Buda, que foi o apelido que eu ganhei aqui na faculdade, e de todo mundo que eu conheci durante esse meio tempo, todo mundo só me conhece pelo apelido. Eu tenho 22 anos, fui nascida e criada em São Paulo, no bairro de periferia que chama Campo Limpo. Estou concluindo agora Ciências Biomédicas pela Unesp de Botucatu e sou futura estudante de Psicologia. Isso porque durante esse período eu não consegui me encontrar em nenhuma habilitação possível do meu curso. E foi só no ano passado que eu saí do armário e me assumi como a verdadeira estudante de humanas que sou. E durante esse período, o que me prendeu na faculdade durante esses 4 anos foram os projetos de extensão dos quais eu participei, foram muitos durante esse tempo, mas os dois com os quais eu me despeço desse ciclo tão bonito para mim, foi, como a Gil também já deu uma introdução para vocês, lá em Enactus, né, que foi que me abriu esse espaço para falar com vocês hoje. Lá eu sou assessora do setor de prospecção e inovação, e também sou idealizadora e cofundadora do projeto Meninas da Ciência, da Unesp. Lá a gente atua em escolas de periferia, aqui em Botucatu, com alto índice de vulnerabilidade social, com muita gravidez na adolescência, e a gente busca estimular essas meninas a não evadirem a escola, porque os índices de evasão são muito grandes, né, principalmente em situações assim, e apresenta alternativas de ingresso na faculdade. E, além disso, a gente também oferece palestras quinzenais, então, para vocês conhecerem mais nossa situação, eu convido vocês a seguirem a gente no Insta, que a gente cria um conteúdo bem bacana lá também. Além disso, eu sou apaixonada por conhecer gente nova, gosto muito de contato humano, festa e comida gostosa. Eu sou vegana há 2 anos e ativista pela causa animal. E nessa foto que vocês estão vendo aí, eu estou numa ação pelo Anonymous for the Voiceless, que é uma organização não governamental, que atua pela conscientização a respeito da indústria animal. E foi por meio dessa organização que eu conheci a comunicação não violenta pela primeira vez. A ferramenta foi apresentada para mim durante uma capacitação também, antes das ações que a gente faz, a gente fica na rua segurando essas telas, né, que nem eu estou aí na foto, e a gente convida as pessoas para debaterem com a gente a respeito da indústria animal. E a ferramenta foi apresentada para a gente na ideia de manter esse diálogo passivo, porque como é um tema polêmico, é comum que as pessoas gerem debates acalorados, né, e a ideia da ação não é essa. Foi lá que eu conheci, mas foi depois de muito tempo que eu apliquei para a minha vida pessoal essa ferramenta tão importante que a gente vai conversar hoje. E para falar para vocês como foi que eu apliquei pela primeira vez na minha vida pessoal, eu quero contar para vocês um estudo de caso da Guerra dos Potes que aconteceu aqui em casa no ano de 2018, se eu não me engano. Mas antes eu quero dar o cenário total, né, para vocês entenderem o conflito. Eu vim para cá, para Botucatu, quando eu tinha 18 anos, recém-saída das fraldas da escola. Vim morar sozinha no primeiro ano, eu tinha muito medo de ir para a República e sofrer trote, enfim. E por isso vim para cá e escolhi morar sozinha. E nesse 1 ano eu percebi que eu não gosto de estar sozinha, que eu gosto muito de estar cercada de pessoas, que eu gosto de estar com gente. E por isso que no final do primeiro ano, depois de ter me aproximado mais da Luísa e da Júlia, que vão ser personagens importantes da história que eu vou contar para vocês, a gente, depois de 2 semanas de amizade, a gente resolveu que ia morar juntas, muito emocionadas. E aí, no segundo ano, eu mudei para cá, para casa onde eu tô agora, e aí eu comecei esse novo ciclo para mim. E o que não te avisam quando você vai dividir casa com as suas amigas é que dividir casa é muito mais do que skincare todos os dias, pizza na sexta-feira à noite, guerra de travesseiros, enfim. Dividir casa com as suas amigas também é um casamento. E quando você casa, você não casa só com pessoas diferentes de você. Você casa com criações diferentes, você casa com concepções diferentes, você casa com gerências de casa que são diferentes. E eu não sei a respeito da criação de vocês, mas eu fui criada por uma Rochelle, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, maníaca por organização e com os tons ditatoriais. E me tornei uma Mônica Geller, também maníaca por organização e bem mandona.
E por isso eu desenvolvi características na minha personalidade de uma senhora hipertensa de 40 anos, com dor na coluna, tais como um apreço além do comum por Tupperwares. Então, quando eu morava sozinha, meu armário se parecia mais ou menos com o dessa moça aí, bem organizado, dividido por tamanhos, cores, sabores, formatos, com a desculpa de que cada um dos potes tem um propósito de vida, e tem pote específico para guardar marmita, pote específico para guardar cebola na geladeira, enfim. E quando eu mudei para cá, eu conheci outras maneiras de organizar os potes, né? Porque eu fui nascida e criada numa casa com organização assim, desde que me entendo por gente. E aí eu conheci a concepção da Lu de organização do armário, que é um pouquinho mais abstrata, digamos assim. Então, como vocês podem imaginar, não deu tão certo, né? E esse é o cenário, pano de fundo de toda essa guerra que eu vou contar para vocês. Ela se deu em 3 fases principais: as incisivas inimigas, a Guerra Fria e a conciliação. As incisivas inimigas foi partindo de mim, né, que era inimiga, que estava chegando nesse território que já estava conquistado, porque a Lu e a Ju já moravam juntas antes, elas dividiam casa com uma outra menina, e eu entrei para substituir, e, claro, como era eu que estava incomodada com a situação, fui eu que tive que fazer os primeiros movimentos. E o que aconteceu foi que, no final de semana, que eu estava sozinha aqui, elas tinham voltado para casa delas, eu decidi, me pus a missão de organizar aquele armário completamente. E aí sentei minha bunda lá na frente e passei 2 horas separando para cada pote sua respectiva tampa. Para todos os potes que não haviam tampas, eu empilhei, e para todas as tampas que não haviam potes, eu separei também. Não falei nada a respeito disso com elas, deixei estar, até que elas chegaram, me viram, e apesar das piadinhas com tom ácido a respeito do meu transtorno obsessivo com organização, não durou mais do que 2 semanas, né, essa intervenção. E aí a gente passou para a segunda fase da Guerra dos Potes, que foi a da Guerra Fria. E nessa fase, eu acho que cabe falar para vocês que, além de me incomodar com a disposição abstrata dos potes no armário, eu também me incomodava com o abandono massivo deles na geladeira, às vezes com apenas um solitário brigadeiro guardado por 2 semanas a fio sozinho. E aí, o que eu tentava fazer é incentivar pela minha narrativa, né? E literalmente narrava todas as vezes que eu ia organizar ou colaborar pela manutenção da geladeira. Então, funcionava mais ou menos assim. Às vezes eu ia lá, via que tinha muitos potes meus, e aí eu falava: nossa, amiga, tirei 5 potes dentro da geladeira, vocês acreditam? Tinha um arroz meu lá, que tava, sei lá quanto tempo, tinha um mofo que tava felpudo, dava pra fazer um carinho naquele mofo. E aí, algumas vezes, essas intervenções davam certo, e outras vezes não. E uma dessas vezes que não tinha dado certo, enquanto eu estava organizando as minhas Tupperwares de lá, eu tirei as da Luísa. Resolvi tirar e deixar em cima da pia. Não falei nada a respeito disso, só tirei, deixei lá, deixei estar. E eu lembro que eu estava sentada na sala, no computadorzinho, quando ela chegou. Ela desceu a escada, passou da sala para a cozinha, e eu vi o semblante dela mudando completamente. Ela ficou muito irritada, mas ela não falou nada a respeito da situação, porque tanto eu quanto ela temos muita dificuldade de começar conflitos. A gente não falou sobre isso, então a gente não brigou sobre isso, né? E aí não foi sobre isso que a gente brigou, mas a gente brigou sobre várias outras coisas, porque a tensão entre a gente na casa dava para cortar com a navalha. O clima estava muito difícil mesmo de ser carregado. E aí foi aí que eu percebi que estava afetando a saúde do nosso relacionamento, e eu parti para a terceira fase da Guerra dos Potes, que foi de finalmente conciliação. E nessa fase, ela começou quando a gente estava voltando de um café que a gente tinha saído para tomar, e a gente estava conversando, só estávamos nós duas, e a gente estava conversando sobre a convivência aqui em casa. E aí eu havia ali uma brecha para falar sobre essa situação que estava me incomodando tanto. E eu lembro que naquele momento estava muito nervosa, né, para começar conflito, porque eu tenho muito medo da tensão que se instala enquanto o conflito está durando, e muito medo da tensão pós-conflito, antes da hora de fazer as pazes e ficar tudo bem. E também porque eu me conheço, a Ariana, que eu sou, e sei que uma vez que eu entrei no conflito, eu pago para não sair do conflito até que eu ganhe o conflito. E aí eu lembro que naquele momento eu tentei lembrar das ferramentas da comunicação não violenta que eu conheci, e de que forma que eu poderia iniciar essa conversa sem despertar uma reação muito reativa, né, da Lu, e sem fazer com que ela levasse isso como um ataque pessoal. E aí eu lembro que eu elaborei uma coisa mais ou menos assim: Lu, eu sei que a organização do armário das Tupperwares não é prioridade para você, mas ela é muito importante para mim, amiga, porque eu fico muito frustrada quando eu chego em casa
e eu encontro ela toda bagunçada, porque eu gosto de otimizar meu tempo durante minhas tarefas domésticas, sabe? E aí, o que você pensa sobre isso? E aí, ali, foi a primeira vez que a gente teve um espaço de diálogo eficaz, né? Um diálogo, de fato, a respeito daquela situação. Ela expôs a visão dela da situação também, a gente conversou e a gente chegou num acordo de resolução que quebrou todo esse clima de tensão que estávamos sofrendo até o momento. E ali, o que eu queria trazer para vocês, contando, né, essa história toda, não é uma ideia de quem tá certo, de quem tava errada, da organizada, da bagunceira, ou fazer vocês pensarem, puta, deve ser um saco morar comigo, mas que vocês entendessem o impacto de que concepções diferentes e necessidades não atendidas podem ter em um relacionamento, de qualquer natureza que seja. Concepções diferentes, porque o que estava em jogo ali eram as nossas concepções de organização e de descanso, né? De descanso, porque a minha ideia de descanso era não precisar demorar mais tempo além do que seria necessário nas minhas tarefas cotidianas, e assim tornar meu tempo mais otimizado e conseguir descansar mais rápido mesmo. E para a Lu, o descanso era voltar da facu, cansada, ela era a única de nós que trabalhava. Pedir uma coisinha para comer, ver que sobrou e guardar na geladeira, tipo, não vou jogar fora porque sobrou uma quantidade razoável, mas eu não sei quando é que eu vou comer, vou guardar lá e depois eu vejo. Secar os potes que estavam no escorredor e jogar no armário, sabe? Pô, não precisa complicar tanto assim. Então, o que estava em jogo ali eram essas concepções, né? E necessidades, porque tinha minha necessidade de organização e de otimização do tempo que não estava sendo atendida. E essa necessidade era minha. Então, era da minha responsabilidade entender essa necessidade, mapear essa necessidade e comunicar essa necessidade. Se fosse a razão do conflito só o fato de que a Lu não concordava em tampar cada um dos potes antes de guardar, a Júlia já teria brigado com ela antes, né? E ela não brigou, a convivência delas era ótima antes de eu chegar. Então, o problema ali na situação era a minha necessidade que eu estava sentindo e não estava comunicando. E aí, eu queria apresentar para vocês o que é, então, conceitualmente, a comunicação não violenta, para a gente entender como é que eu fiz para mapear essa necessidade, entender essa necessidade e comunicar ela para as outras pessoas. A comunicação não violenta, ou CNV, que é uma abreviação que eu vou usar para melhorar a dinâmica da apresentação, foi o resultado de um estudo contínuo do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, eu já vou apresentar ele para vocês, mas ela se deu em uma ferramenta de comunicação, se resultou, né, numa ferramenta de comunicação para estabelecer relações mais autênticas e mais empáticas. A sua primeira aplicação foi em escolas nos Estados Unidos nos anos de 1960 a 1970, num contexto de crise da segregação racial. O autor nasceu em Canton, Ohio, no ano de 1934. Ele foi, então, um judeu, né, nesse período de pós-guerra, com o crescimento da hostilidade contra os judeus, e por isso ele sofreu muita violência, tanto verbal quanto não verbal, ao longo de toda a sua vida. E por causa disso, por causa dessa violência, motivado para entender a razão dessa violência, ele entrou para a faculdade de psicologia para estudar o comportamento humano e entender porque algumas pessoas eram tão agressivas e lidavam com a agressividade de uma maneira tão exteriorizada, né, tão diferente de outras pessoas. E aí, depois, em 1961, ele obteve seu PhD em psicologia clínica pela Universidade de Wisconsin, que foi onde ele conheceu Carl Rogers. Não sei pronunciar esse nome, eu já pronunciei 200 vezes, não fiquei satisfeito com nenhuma delas. Mas eu trouxe essa informação para vocês porque o Carl Rogers, para quem não conhece, ele é o principal autor da linha centrada na pessoa, da abordagem humanista da psicologia. A psicologia tem 3 abordagens principais, que é a cognitivo-comportamental, a psicanálise e a humanista. E dentro da humanista tem as outras linhas, né? E uma dessas linhas é a centrada na pessoa. E essa informação é importante para vocês entenderem tudo, porque a teoria centrada na pessoa teve uma influência muito grande na elaboração da filosofia da CNV. Justamente por isso, né, por literalmente ser centrada na pessoa, centrada nas dinâmicas interpessoais dos seres humanos. E agora que a gente já entendeu conceitualmente o que é uma comunicação não violenta, vamos entender o que é uma comunicação violenta, porque antes de eu conhecer e estudar a teoria, eu achava que comunicações violentas eram comunicações com gritaria, com escândalo, com palavras depreciativas, com o dedo apontado na cara. E foi só depois que eu estudei que eu entendi que violência vai muito além dessa violência explícita que a gente conhece.
Também é violento acusações passivo-agressivas, ações passivo-agressivas, né, como aquela de eu tirar os potes e deixar em cima da pia para a Luísa ver depois. Em uma conversa, em uma discussão, ouvir para responder o que a outra pessoa está falando e não para compreender o que está sendo dito. Em um desabafo, aconselhar logo depois que a pessoa relatou o que ela está passando, ou então desviar o eixo central da conversa, né? Alguém vem falar a situação que está passando, aí eu já logo falo que eu passei quando eu estava naquela situação. Enfim, tudo aquilo que gera culpa, vergonha ou medo em mim ou no outro é uma forma de violência. E por que a gente é tão violento? A gente é violento porque a nossa sociedade está presa num paradigma de dominância e conexão. A gente tem muita dificuldade de separar esses dois conceitos enquanto a gente está se relacionando. E por isso, nossos relacionamentos e nossos diálogos são permeados pela dominância, enquanto a gente acha que eles estão permeados por conexão. E aí, para entender visualmente melhor o que eu estou querendo dizer com isso, eu separei aqui para vocês o que são diálogos em que tem a presença da dominância, né, permeado pela dominância, e diálogos com conexão. Diálogos com dominância, a gente vai ter a separação daquilo que é certo do que é errado, do que é bom do que é mal, de culpa e punição, recompensa e dever, o tem que poder e não pode poder, e ameaças, né, implícitas ou explícitas. Já diálogos com conexão, a gente vai encontrar empatia, presença das pessoas envolvidas e intenção de fato. Agora que a gente sabe que a nossa sociedade está presa nesse dilema, a gente tem muita dificuldade de estabelecer vínculos sem dominação, vínculos que são livres, que são conectos. Por que a gente é tão violento assim? Quais são as raízes disso? Tem política, né, no meio disso tudo? Tem. O próprio Marshall já abordou o interesse de grupos hegemônicos de manter a desconexão do povo, tanto para consigo quanto entre si. E aí, quando eu li isso no livro dele, na elaboração da palestra, eu lembrei de um trecho de um livro da Silvia Federici, em que ela fala sobre, que chama Caliban e a Bruxa, em que ela fala sobre essa dominação dos povos. E aí eu trouxe esse trecho aqui para vocês, a gente vai ler rapidinho. Ela diz que não é possível impor-se sobre outras pessoas sem rebaixá-las a um ponto em que até mesmo a possibilidade de identificação se torna inviável. Isso porque, para você conseguir dominar uma cultura, um povo, alguém, enfim, você precisa se desconectar daquele ser humano, daquele indivíduo. Porque uma vez que você consegue estabelecer uma identificação com ele, você consegue estabelecer, portanto, uma conexão, e aí dificulta esse processo, né, violento. E esse interesse é tanto para com os grupos que estão dominando para os dominados, para conseguir, né, manter essa dominação, quanto dos grupos que estão sendo dominados, para eles não conseguirem se identificar, montar uma união e, então, oferecer resistência, né, para essa dominação. Se tem política, tem filosofia? Tem neoliberalismo no meio disso tudo. Para quem não sabe, neoliberalismo, conceitualmente, é uma filosofia que prioriza os interesses individuais sobre os interesses coletivos e, por isso, também intensifica, portanto, a cultura de dominação uns dos outros, né? Se tem filosofia, se tem política, é óbvio que também tem cultura, é cultural, é estrutural toda essa forma de criação. Isso porque nós somos criados de maneira a não nos conectar conosco, né? A gente não lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente é ensinado a reprimir esses sentimentos e, além disso, a gente ainda sofre com uma falta de vocabulário muito expressiva. Normalmente, a gente lida com as 5 emoções primárias, né? Eu vou debater mais para frente esses conceitos com vocês, mas é muito comum que a gente lide só com alegria, com tristeza, com raiva, com medo, com nojinho. E aí dificulta a gente reconhecer dentro da gente esses outros sentimentos, essas outras nuances de tudo isso. Alguém falou alguma coisa? Perdão? Tem uma pessoa com o microfone ligado. Você poderia, por favor, Papa Terra Carlos, mutar seu microfone, por gentileza? Obrigada. Pode continuar, Carol. Então, como eu falei, né, a gente é ensinado, a gente tem muita dificuldade de se conectar com esses sentimentos, com esse mundo interno dentro da gente. Então, será que a gente é violento porque a gente não se conhece? Eu acho que não, na realidade, mas o autoconhecimento, ele não é uma ferramenta necessária para você estabelecer uma comunicação não violenta, apesar de facilitar o processo,
mas você pode usar a CNV como ferramenta para desenvolver autoconhecimento. Isso porque a gente vai trabalhar o reconhecimento dos sentimentos, das necessidades, e como expressar isso para os outros. Eu queria trazer uma frase do Martin Rosenberg para vocês, em que ele diz que, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E o que ele quer dizer com isso? Quando a gente encontra com alguém que é agressivo com a gente, o que essa pessoa está querendo dizer, agressivo verbalmente, né, eu digo, mas o que essa pessoa está querendo dizer é, por favor, me entenda, apesar da minha completa incapacidade de me comunicar. E aí, para a gente entender melhor o outro, para a gente estabelecer vínculos, estabelecer conversas mais empáticas, antes da gente conversar tudo isso, eu queria entender de vocês o que vocês entendem de empatia, o que vocês pensam quando vocês pensam em empatia. A Gi vai mandar um link para vocês agora no chat, e aí eu queria que vocês entrassem lá e escrevessem o que vocês pensam quando vocês pensam em empatia. Pode ser uma frase curtinha, pode ser uma palavra só, mas vamos ver, vamos formar uma nuvem de palavras aqui, e vamos ver o que vocês pensam em relação à empatia. Aí, vocês estão conseguindo ver a nuvem de palavras? Só confirma para mim para saber que tá certinho. Aqui tá aparecendo, Carol. Beleza. Então, olha esse tantão de coisa aí, né? Se colocar no lugar do outro, amor, compreensão, respeito, apareceu bastante se colocar no lugar do outro, sensibilidade, a empatia não é seletiva, reconhecer, amor ao próximo, vai ficar pequenininho, vai ficar difícil de eu ler. Tentativa de compreender, mais uma vez, se pôr no lugar do outro, compreender, ouvir o outro, ajuda, enfim, muitas concepções que conversam entre si, né? E há um tempo atrás, vou voltar para a apresentação agora, há um tempo atrás, eu fiz essa mesma pergunta lá no meu Instagram para entender o que os meus amigos entendiam por empatia. E as respostas conversam muito com o que vocês falaram agora, me colocar no lugar do outro, fazer com o outro que eu gostaria que fizessem comigo, entender quando o outro desabafa. E aí, agora eu queria falar para vocês que todas essas noções de empatia estão completamente erradas. Isso porque, vou justificar, me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar que aquela pessoa está ocupando, ainda sou eu ocupando o espaço daquela pessoa. Então, eu ainda vou responder da maneira como eu responderia. Fazer com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo, olha que reflexo tão visível, né, da nossa sociedade autocentrada. Porque eu vou fazer com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo, e não o que gostaria que o outro gostaria que fizessem com o outro. Porque é isso que o outro ia querer receber, né? O que ele gostaria que fizessem com ele. E aí, por último, entender quando o outro desabafa, e outras pessoas falaram ouvir quando o outro desabafa. E eu acho que esse é o que mais dialoga com a conceituação de empatia que eu vou trazer para vocês. Muitos de vocês trouxeram a questão de conversa com outro, né, de diálogo, de conexão com uma outra pessoa. E aí que, quando para falar sobre essa conversa com o outro, eu quero apresentar umas pessoinhas para vocês. Esse aí eu acho que todo mundo já conhece, né, o Abominável Homem das Neves, mas quando a gente entra em contato com outras pessoas e dialoga, enfim, abre um espaço de diálogo qualquer, a gente conhece outros abomináveis. Como, por exemplo, o Abominável Homem IBGE. Para contextualizar os exemplos que eu vou dar aqui, eu vou retomar algumas questões da minha vida pessoal no momento. Como eu falei, estou saindo de um ciclo e começando outro, né? Vou terminar a faculdade de biomédia agora, vou começar a psicologia no ano que vem, e por isso eu estou presa entre os ciclos. A pandemia me prendeu nesse limbo infinito, e por isso eu tive muitas crises pessoais, né? Estou entre estar em Botucatu e sair para mudar para Campinas, não sei se fico aqui, não sei se vou para lá, enfim. Por causa disso, tive muitas crises e fui conversar com muita gente durante esse período. E durante essas conversas, eu reconheci alguns desses abomináveis. E o Abominável Homem BG é aquele que uma conversa seria mais ou menos assim.
eu falando, meu, tô muito preocupada com essa questão aí do vestibular, assim, tô ficando ansiosa mesmo, porque eu não sei quando é que eu vou fazer, tipo, passar Enem para janeiro, e aí tem vários outros vestibulares que nem saiu data ainda, e aí fico receosa. Isso tá me deixando ansiosa, não tô conseguindo dormir direito, não tô conseguindo nem comer direito, caindo o cabelo, enfim, tô estressada. E a resposta é, mas assim, milhões de pessoas estão no seu lugar, você sabe, né, que pelo menos 5 milhões de pessoas tá com Enem aí em janeiro. E aí, enfim, você não tá sozinho nessa, tem gente prestando um monte de vestibular também, a galera do terceiro ano que fez 200 anos também de cursinho, relaxa que sozinho você não tá. E eu não sei quanto vocês, mas eu não me sinto mais tranquila de saber que a merda tá mais ocupada. Ou o abominável homem, meu pior é melhor. Aquele em que eu vou chegar para desabafar e eu falo, meu, tô ansiosa porque tô nessa de ficar presa entre as mudanças, né? Tô aqui em Botucatu e aí não sei quando é que eu vou mudar para Campinas. E aí fico ansiosa em relação à faculdade, não sei se eu vou conseguir entrar. E se eu mudo e não conseguir entrar? Enfim, tô pensando muito sobre isso. E a resposta é, não, meu, e eu também, tipo, não sei quando é que eu vou me formar, e assim, terminei com meu namorado, tipo, minha mãe também brigando um monte aqui em casa, perdi meu emprego, tô com um catarro aqui na minha garganta esses dias, 4 dias que eu tô com esse catarro, acho que é Covid. E aí, quando uma pessoa vem e me fala tudo isso, eu penso, caraca, até desculpa, assim, que eu falei esse tanto de coisa pra você quer você desabafar comigo? E por último, o abominável homem sabe tudo, em que eu falo, estou nervosa em relação ao vestibular, viu? Porque faz 4 anos que estou afastada desse contexto, e aí já não sei mais estudar, e vou competir com gente que tá fazendo poliedro para passar na vaga, e aí fico ansiosa pra caramba, porque, né? Não sei, e se eu não conseguir? E se eu só não conseguir? Vou mudar pra Campinas e eu não conseguir. E a pessoa falar, tudo bem, mas você já conhece o canal do Descomplica? Porque eles têm uma fórmula de estudo de conteúdo que você estuda 320 páginas, absorve 80% do conteúdo, planeja o Enem até lá, ida e volta 3 vezes. E aí, enfim, mais uma vez, o problema central não é a pessoa querer aconselhar logo depois de você ter falado, aconselhar o que você falou, né? Mas o problema foi ser logo depois de ter falado. O problema também não é alguém que está passando por problemas pessoais e aproveitar aquele espaço que se abriu para desabafar também. Mas o fato é que eu não tive esse espaço de vazão, né? Eu não consegui falar sobre o que eu estava passando de fato. E aí que eu quero trazer para vocês o que é a empatia dentro da comunicação não violenta. E para falar sobre isso, eu queria apresentar um conceito de que nós somos membranas permeáveis. Membranas permeáveis com muito conteúdo emocional dentro da gente. E que a gente precisa de uma vazão desse conteúdo para retomar nosso equilíbrio pessoal. O problema é que a gente foi criado de um jeito a acreditar que somos membranas impermeáveis e que a gente tem que lidar com esse conteúdo emocional sozinho e que a gente não pode mostrar para as outras pessoas. E que ou a gente prende bastante ele, aí ele some, ou a gente canaliza, assim, leva para uma outra coisa. E a gente sabe que não é assim que acontece, né, na realidade, porque tornando essa membrana impermeável, o que vai acontecer é que ela vai explodir uma hora. E aí a sua vazão vai ser muito mais violenta, vai ser muito mais agressiva e corre muito mais o risco de machucar a outra pessoa. Dentro da área de biológicas, a gente tem um conceito de homeostase, que é o estado de equilíbrio de todos os processos de um organismo. E a manutenção desse equilíbrio, né? E eu acho que se encaixa muito aqui na gente, tipo, a gente precisa buscar uma homeostase emocional. E para garantir essa homeostase emocional, a gente precisa dessa vazão. Empatia, entendendo esses conceitos, então é criar espaço. Criar esse espaço de vazão para o outro, um espaço que seja seguro, confortável, com garantia de que nada dali vai ultrapassar, que nada vai ser usado contra essa pessoa. É só abrir um espaço. E a gente já experienciou essa criação de espaço, porque muitas vezes a gente está, assim, com um conteúdo emocional muito grande dentro da gente, e a gente conversa com alguém e fala, caraca, eu tô, assim, 3 quilos mais leve, saiu o peso das minhas costas. Isso porque essa pessoa, ela abriu esse espaço, né, e a gente vazou legal, retomou o equilíbrio, e aí tá ok, tá bacana.
E para a gente criar esse espaço, além de ter que usar empatia, a gente precisa usar uma linguagem empática. E uma linguagem empática é aquela em que eu tenho uma escuta ativa, responsiva, curiosa e conectada com as necessidades e com os sentimentos do outro e as minhas. Isso porque eu não consigo me conectar com as necessidades e sentimentos do outro se eu não estou conectado com os meus. Em uma conversa de fato empática, não há nada para se resolver, não há nada para se arrumar, não há nada para se fazer. A gente tem que confiar nos recursos que a outra pessoa dispõe e entender que o que a gente está oferecendo ali é só a nossa presença com esse espaço. Isso é até meio aliviador da gente pensar, né? Porque normalmente quando alguém vem com um problema pra gente, a gente já pensa imediatamente em como resolver. A gente precisa resolver aquele problema para dar um alívio para essa pessoa. Quando, na realidade, às vezes nem é isso que ela está querendo, ela não quer uma resolução do problema, só quer um espaço para poder falar sobre esse problema, para poder vazar esse problema para além dela e ela conseguir se voltar para si, né, se retomar. E agora que a gente entendeu as condições necessárias para a CNV existir, vamos entrar na teoria dela mesma. As bases da comunicação não violenta são duas, autenticidade e empatia. São os dois eixos principais que vão guiar toda a nossa prática. Então, a autenticidade é reconhecer, entender e reconhecer tudo aquilo que está vivo dentro de mim. Já a empatia é entender e reconhecer tudo aquilo que está vivo dentro do outro. E aí, beleza, Carol, entendi todos esses conceitos aí, mas como é que eu vivo? Como é viver com a comunicação não violenta? É quase como uma filosofia de vida mesmo, assim, a gente orienta a nossa experiência aqui para o reconhecimento e manejo dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Nosso objetivo principal seria estabelecer vínculos com uma relação de vínculo e liberdade para com o outro, propondo uma estrutura de conhecimento que fundamente essa relação. E por que vínculo e liberdade? Porque, como eu falei lá no começo, a gente tem muita dificuldade de estabelecer vínculo com as pessoas e não impor alguma forma de dominância implícita ou explicitamente, né? Então, a ideia é criar esses relacionamentos mais libertos. E uma estrutura de conhecimento que é fundamental é a estrutura da comunicação não violenta. E a estrutura é essa aqui que eu apresento para vocês. São os 4 passos da comunicação não violenta. O primeiro é a observação, o segundo, os sentimentos, o terceiro, as necessidades, e o quarto, o pedido. E a gente vai entender agora um a um cada um deles. Para entender o que é a observação, eu vou olhar para mim e perguntar quais as ações que estimularam essa reação em mim. Uma observação é a explicação dos fatos que todo mundo pode observar. Por exemplo, uma situação hipotética. Tivemos uma reunião do setor de prospecção e inovação e o Thiago chegou atrasado. A gente marcou às 8h30 e ele entrou na sala às 9h15. Não é uma observação, e sim um julgamento quando a gente usa adjetivos, por exemplo, nossa, Thiago, você foi egoísta, cara. Ou quando a gente usa você é, quando a gente fala sobre a identidade da outra pessoa. E é muito difícil que a gente fale negativamente sobre a identidade do outro sem ser agressivo, né? Como, por exemplo, você é irresponsável, Thiago. Ou quando a gente generaliza e usa sempre, nunca, todo mundo, ninguém, enfim, superlativos que são sempre extremos. Como, por exemplo, nossa, Thiago, você sempre se atrasa, cara. O segundo passo seriam os sentimentos. Então, a gente pensaria quais são os sentimentos que esses estímulos me despertaram. E aí, como eu falei para vocês no começo, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com a diferenciação das emoções e dos sentimentos. Então, vou trazer conceitualmente aqui qual é a diferença entre eles. Emoções são reações a fatos, situações ou pessoas. São acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, acontecem ali na hora. São sempre dirigidas para o exterior, com dimensão comunicacional e muito intensas e breves. Já os sentimentos, eles são nuances dessas emoções. São resultados de predisposições, afeições e experiências subjetivas de cada um de nós. São também reações orgânicas, mas a longo prazo. Portanto, dirigidas ao interior, de dimensão particular, mais suaves e duradouras. E como eu comentei com vocês também, a gente costuma lidar só com as emoções primárias, né? Que esse filme incrível, divertidamente, ilustrou tão bem, como elas comandam a nossa cabeça. E a gente costuma lidar e exteriorizar, conversar, falar sobre, usando só essas 5 palavrinhas. Estou feliz, estou triste, estou com nojo, estou meio, não quero, estou com medo e estou com raiva. Só que tem muito mais, o vocabulário é muito maior para o que a gente experiencia além disso.
Sentimento, então, é uma palavra que explica a forma como a gente está se sentindo. Por exemplo, me sinto irritada. Não é um sentimento e sim um pensamento quando a gente usa uma voz passiva, como, por exemplo, eu estou me sentindo ignorada. Quando a gente fala sobre a atuação do outro, né? A gente precisa de alguém para ignorar para eu me sentir ignorada. Ou quando a gente usa que, depois do verbo sentir. Eu sinto que eu estou sendo ignorada, eu sinto que eu estou irritada, eu sinto que isso não faz sentido. E aí, como eu falei para vocês, trouxe uma lista de pseudo-sentimentos que vão falar sobre essas ações do outro. E que não são sentimentos de fato. Eu estou falando sempre sobre uma outra pessoa, a atuação de uma outra pessoa na dinâmica da relação. Como, por exemplo, ameaçado, desacreditado, enganado, ignorado, intimidado, manipulado, provocado, rejeitado, enfim. Não são sentimentos, né? Como a gente experiencia essas coisas? Essas ações podem despertar sentimentos na gente, mas não são sentimentos propriamente ditos. Então, o que são sentimentos? Aí eu vou trazer uma lista, o Marshall dá uma lista, assim, extensíssima, a Gi vai mandar, no final da apresentação, um link para vocês com um conjunto de necessidades e de sentimentos que a gente pode experienciar para enriquecer o vocabulário de vocês. Mas eu trouxe aqui uma lista que está no livro do Marshall, e essa aqui que eu estou apresentando para vocês agora são um conjunto de sentimentos que a gente pode sentir quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas. A gente já vai entender melhor o que são necessidades, mas enfim. Eu destaquei 4 para vocês que eu acho que são palavras que eu acho bem legais. Desencorajado, inseguro, segregado e oprimido. Mas a gente também pode se sentir muito bem em relação às coisas. E aí eu trouxe um conjunto de palavras que no livro consta como a gente pode se sentir quando nossas necessidades estão sendo atendidas. Como, por exemplo, despreocupado, seguro e útil. E aí, essa pode ser a hora do print para vocês. Eu queria fornecer um conjunto de palavras mais aplicável, né, para o dia a dia. Tá aqui para vocês uma lista de sentimentos para vocês tentarem aplicar. Logo depois aqui da palestra, durante essa semana, durante esse mês, sei lá. Mas como você pode se sentir quando suas necessidades estão sendo atendidas, que é calmo, agradecido, despreocupado, seguro, motivado, otimista, pleno. E em contraposição, quando elas não estão sendo atendidas, você pode se sentir bravo, receoso, inquieto, frustrado, abatido, ressentido, apreensivo ou pessimista. E aí, para entender as necessidades, a gente vai perguntar quais são as necessidades que dentro de mim, quando não atendidas, vão despertar esses sentimentos que eu senti. Mas, Carol, o que são necessidades? Eu trouxe aqui para vocês essa pirâmide, ela é chamada Hierarquia das Necessidades de Maslow, que foi entusiasta do comportamento humano, e ele definiu as nossas necessidades como em 3 blocos principais. As necessidades de autorrealização, psicológicas e básicas, lá na base da pirâmide. Dentro dessas básicas, a gente tem, por exemplo, fisiológica, de segurança, com segurança do corpo, do emprego, de recursos, alimento, roupa, repouso. Nas psicológicas, a gente tem de estima e amor e relacionamento, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, amizade, família, intimidade sexual. E necessidade de autorrealização, que são de realização pessoal. Então, moralidade, criatividade, solução de problemas, enfim. E aí temos uma outra classificação que vai combinar essa classificação da pirâmide. Como, por exemplo, a de interdependência, que vai falar sobre de amor e relacionamento e um pouco de realização pessoal, como apoio, atenção, companhia, comunidade. A de autonomia, que vai falar de amor e relacionamento e estima, então amor próprio, autenticidade, criatividade. Sentido, que vai falar de realização pessoal e amor e relacionamento, então apreciação, celebração, esperança, expressão espiritual, propósito, enfim. Durante a elaboração dessa palestra, como eu falei para vocês, fiquei super nervosa e eu percebi algumas necessidades em mim que iam precisar ser atendidas, como, por exemplo, de proteção para acolhimento, de compaixão como amor, de autenticidade, de apreciação, e por isso o que eu pensei como alternativa para suprir essas minhas necessidades foi chamar a maior parte de amigos meus possíveis para saber que tem gente aí nos telespectadores que me amam e que vão gostar, ou pelo menos vão fingir que gostaram da minha apresentação, e aí eu vou ter um feedback legal e eu me sentiria mais calma. E isso que eu pensei em fazer são estratégias. E aí, para diferenciar conceitualmente o que são necessidades e o que são estratégias, eu queria falar para vocês que, como eu estava expondo, necessidades são energias de vida que vai e vem nessas interações humanas.
São universais, portanto, comuns a todos os seres humanos, e não atreladas a uma pessoa ou a um objeto, portanto, podem ser atendidas por qualquer pessoa. Já as estratégias, elas são formas que a gente encontra de atender essas necessidades, né? Por exemplo, como eu falei, atender minha necessidade de acolhimento, eu chamei um montão de gente que me ama para ficar aí na plateia me assistindo. Outros exemplos são, tô com uma necessidade de diversão. Necessidade de diversão é diferente de canalizar já essa necessidade, né? Eu quero ir para o bar, eu quero ir para o cinema. Ou eu preciso de reconhecimento, já canalizar, reconhecer como eu preciso desse reconhecimento, como eu vou reconhecer esse reconhecimento, que é eu quero que você elogie o meu trabalho. E quando essas estratégias dão certo, é comum que você experiencie sentimentos de quando suas necessidades são atendidas, né? Então, por exemplo, pleno, livre, grato, entusiasmado, compreensivo, enfim, à vontade. E por último, o pedido. O que eu preciso para as minhas necessidades serem atendidas? Uma vez que eu já entendi quais são as minhas necessidades, que eu entendi as estratégias que eu posso recorrer para atender essas necessidades, como é que eu vou passar isso para as outras pessoas envolvidas nessa dinâmica? Os pedidos são solicitações que podem ou não ser atendidas. Isso é muito importante que a gente entenda, porque às vezes a gente caminha a comunicação não violenta até aqui e fala, beleza, identifiquei meus sentimentos, observei o que me irritou, identifiquei meus sentimentos, identifiquei minhas necessidades e vou fazer o pedido para o outro. E aí o outro fala não, e a gente fala, pô, mas pedi com o maior jeitinho, me expus um monte aqui, você ainda me fala um não. Então o pedido ali tem essa possibilidade de não ser atendido mesmo. Eles devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e limitados a um certo tempo. E você, Nactor, que está me assistindo agora, deve ter olhado para isso e pensado a mesma coisa que eu pensei quando eu olhei, que é, os meus pedidos têm que ser metas SMART? E a resposta é sim. Isso porque as metas SMART a gente traz para os nossos projetos pensando em dinamizar melhor, né? Em garantir que todas as pessoas estão compreendendo o que precisa ser feito pelo projeto, para garantir que aquilo seja feito a tempo, para garantir que todo mundo vai ser satisfeito, enfim. E por que não aplicar essa ferramenta que a gente conhece tão bem, que dá tão certo para os nossos projetos extra vida pessoal, para a nossa vida pessoal, né? E exigências já são quaisquer solicitações onde não há aceitação do não como uma resposta. Como eu falei, são diálogos que vão estar permeados lá pelaquela ideia de dominação, né? Porque se eu entendo que eu não domino o outro, que o outro é livre para atender ou não as minhas necessidades, tá tudo bem o outro falar não. E outras diferenciações que eu acho importante para a gente prosseguir com a teoria e o entendimento da comunicação não violenta é entender a diferença entre autenticidade, sinceridade e estímulo e causa. Por que autenticidade e sinceridade? Porque é comum que a gente se entenda como indivíduos autênticos quando a gente é extremamente sincero com as outras pessoas. Então, naquele contexto lá de que teve uma reunião hipotética em que o Thiago se atrasou, coitadinho do Thiago, peguei para Cristo, mas em que o Thiago se atrasou, eu poderia estar extremamente irritada naquela reunião e entender que eu só seria autêntica quando eu expressasse aquela irritação, porque todas as outras pessoas sorriram e acenaram, aceitaram o Thiago entrando, e aí eu poderia falar, nossa, Thiago, você é muito sem noção, cara, como é que você tem coragem de entrar na sala quase uma hora atrasado? Nossa, nada a ver. E aí, dentro de mim, eu posso pensar que eu fui super sincera, super autêntica, e na real o que eu cometi ali foi um sincericídio, né, eu não fui autêntica porque eu não falei de fato como eu estava me sentindo, por que aquilo tinha me irritado, enfim. É interessante a gente entender de fato essa diferenciação. E estímulo e causa, por quê? Quando eu entendo, eu não sei se vocês separaram, mas quando eu estava apresentando os conceitos para vocês, eu usei a palavra estímulo e não a palavra causa. Porque quando a gente entende que as ações do outro são causa das nossas reações, a gente desvia a nossa responsabilidade das nossas reações. A gente coloca no outro. Não reconhece que somos nós os verdadeiros responsáveis pela gerência das nossas reações para o mundo. A gente precisa entender, então, que o outro pode até fazer alguma coisa que vai despertar uma reação em mim, mas a maneira como eu vou experienciar essa reação e como eu vou exteriorizar essa reação é de cunho de responsabilidade minha, né? Então, retomando os 4 passos para a comunicação não violenta são esses: observação, sentimentos, necessidade e pedido. E aí eu devo ter falado super rápido, porque estava nervosa, fui me acalmando ao longo do processo, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui ou se eu posso seguir com o conteúdo. Carol, a gente teve uma dúvida
da Gisele. Ela mandou assim pra gente. O inseguro me deixou confusa, porque é algo que depende de fatores externos. Isso com relação a sentimentos, aquela lista de sentimentos. Uhum. Então, porque o inseguro é algo que depende de fatores externos, vou até voltar lá para a gente retomar direitinho. Repete a pergunta para mim, por favor, amiga. A pergunta foi assim: o inseguro me deixou confusa, porque é algo que depende de fatores externos. Ah, você entende que a insegurança é algo que depende de fator externo, é isso? Eu acho que sim. Então, é porque assim, insegurança é algo subjetivo da gente, né? As coisas que me deixam insegura são diferentes das coisas que deixam outras pessoas inseguras, que essas situações são diferentes. E essa insegurança, ela é estruturada dentro da gente em experiências, talvez, que foram traumáticas, em reações que a gente não quer exteriorizar. Enfim, é muito subjetivo nosso. Por isso que não depende da ação da outra pessoa. Somos nós que experienciamos, né, de acordo com a nossa subjetividade pessoal, e respondendo às ações, às situações, enfim, do outro. Eu não sei se eu consigo ser clara. Carol, a gente tem mais uma pergunta aqui. Pode falar. Como usar a CNV ao mediar conflitos? Não entendi, perdão, amiga, cortou, você pode repetir? Como usar a CNV ao mediar conflitos? Então, eu vou trazer exemplos, né, mais para frente, mas seria seguindo esses 4 passos, né? A gente identificar o que foi que ocasionou aquele conflito pela observação, e aí depois identificar os sentimentos na gente que aquela situação despertou, quais são as necessidades que podem ser atendidas ou que não estão sendo atendidas para eu me sentir daquele jeito, e aí conseguir formular uma estratégia e fazer o pedido. Essa seria a estruturação, assim. Mas eu vou trazer exemplos mais para frente, talvez fique mais claro. Aí, se não tiver, você pode mandar a pergunta de Tem novo. mais uma pergunta aqui, do Júlio. Há um limite da CNV? A comunicação violenta poderia entrar em jogo caso a CNV falhe? Se a comunicação violenta poderia entrar em jogo? Isso. Caso a pessoa não consiga aplicar, talvez, existe algum limite da comunicação não violenta? Então, existe sim um limite, e eu reconheço esse limite como quando a outra pessoa não quer estabelecer esse espaço comunicativo, né, de diálogo sincero. Quando a outra pessoa insiste em ser muito agressiva, quando você vê que não vai dar para, mostrando empatia, despertar a empatia daquela outra pessoa também, que ela vai baixar a guarda e vai tentar conversar com você, eu preferiria me retirar da situação e falar, a gente conversa sobre isso depois, porque estamos de cabeça muito quente agora. Eu acho que o diálogo violento nunca é resposta para nada, porque só vai intensificar a agressividade nas duas pessoas envolvidas, né? Eu tô tentando ser empática, a outra pessoa não tá tentando ser empática, não tá querendo abrir esse espaço de empatia, e por isso eu fico muito nervosa, porque eu queria esse espaço de empatia. E aí eu respondo agressivamente para ele. E aí ele que já tá nervoso vai responder mais agressivamente ainda. E a gente vai ficar nessa troca de agressividade que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então talvez fosse melhor se afastar, esperar a situação acalmar e aí depois tentar mais uma vez, ou deixar claro que esse espaço está aberto no momento que ele quiser retomar o diálogo de maneira calma e empática, né? Só mais uma última aqui pergunta. O Lucas perguntou: é interessante explicar a CNV, né? E convidar os envolvidos de uma discussão, por exemplo, a utilizarem a CNV? Eu me perdi, perdão, fala de novo. Porque tá dando umas cortadinhas às vezes. Tá. O Lucas perguntou: é interessante explicar a CNV e convidar os envolvidos de uma discussão, por exemplo, a utilizarem a CNV, então? Sim, é muito interessante. Você pode tanto fazer pela prática, né? Eu vou até contar o exemplo de como meu namorado aprendeu a usar a comunicação não violenta, que foi na base prática mesmo. O primeiro acesso que ele está tendo à teoria da comunicação não violenta está sendo aqui na palestra. Mas, ou você pode, de fato, explicar, né? Mandar o link daqui da gravação que vai ficar, ou mandar links do YouTube. Tem vários links de youtubers que falam sobre a comunicação não violenta. Tem um curso do Marshall disponível dublado e em outras línguas também,
Ele vai trabalhar a comunicação não violenta. Então, eu acho muito interessante que essa ferramenta seja disponibilizada, porque, de fato, ela muda e tem um impacto muito significativo, né, na gestão de conflitos. Pronto, é isso, pode continuar. Beleza. E aí eu queria propor um exercício para vocês, para ver se vocês entenderam, de fato, a teoria até aqui. E a pergunta é, quais dessas 10 frases aí eu usei a comunicação não violenta para estruturar? E aí eu queria que vocês mandassem o número no chat, e a Gi vai mediar, porque eu não consigo ter acesso à tela do Meeting, eu estou só olhando o slide aqui. A Gi vai mediar e vai falar para mim quais que vocês estão mandando. Carol, Hum, o pessoal tá mandando aqui. Gente, dá para perceber que o pessoal pôs bastante no 4, no 8, mas também tivemos na 2, na 3, na 5, uma na 6 e um no 10. E no 10 também. Agora vamos para as correções, então. As únicas que usam, de fato, a comunicação não violenta são a 3 e a 5. A 2 usa também, mas eu vou explicar para vocês a problemática envolvida aí. Ela foi bem polêmica na apresentação, quando eu estava fazendo, inclusive, para a Gia, a gente conversou sobre o porquê você está partindo, enfim, vamos passar um por um. Eu acho que você não me ama. Primeiro que eu estou falando sobre o machismo, né? É um pensamento, na realidade, e estou falando sobre a ação do outro, sobre o que está passando, na verdade, o mundo interno da outra pessoa. O 2, eu estou triste porque você está partindo. Eu reconheço um sentimento que está dentro de mim, mas na hora de justificar esse sentimento, eu ainda assim coloco para o outro a responsabilidade. Isso porque você está partindo, e não eu estou triste porque eu me sinto sozinha quando você vai embora, ou eu tô triste porque eu fico ansiosa quando a gente demora muito para se ver de novo. Enfim, só o porquê você está partindo que seria um pouquinho problemático na estruturação da frase. No terceiro, eu fico com medo quando você diz isso, então eu reconheço uma emoção. O quarto, quando você não me cumprimenta, eu me sinto negligenciado. E negligenciado é um dos pseudosentimentos, porque ele vai falar sobre a ação do outro, né? Necessariamente, para me sentir negligenciada, alguém tem que me negligenciar. É um sentimento que eu experiencio por conta própria. O 5, eu estou feliz que você possa vir, é uma emoção. Acho que o 6 e o 7 eu não preciso nem explicar o porquê que não tem CNV, né? O 8, da mesma forma, mal interpretado, é um pseudo-sentimento. O 9, eu me sinto bem a respeito do que você fez por mim. Bem, eu entendo que tem uma conotação positiva, mas eu não sei que sentimento é esse. Como assim, bem? Você se sente seguro a respeito do que eu fiz? Você se sente feliz? Você se sente acolhido? Dá para trabalhar melhor esse bem, né? Eu só entendo que tem uma conotação positiva de fato. E o último é um pensamento depreciativo, né? Mas é um pensamento. Ficou alguma dúvida? O pessoal ainda não mandou aqui no chat, Carol. Beleza. Um pouquinho, você pode continuar e aí a gente intermedia. Belezinha. Vou esperar então mais um pouquinho e aí, se você dar o sinal de que ninguém teve dúvida nenhuma, aí eu prossigo. Carol, a gente teve uma dúvida aqui, só da Paula perguntando se você poderia explicar mais sobre os pseudosentimentos. Tá.
Os pseudosentimentos, eles vão sempre dizer a respeito da ação de uma outra pessoa com você. Então, quando a gente pensa sobre sentimentos propriamente ditos, a gente pensa sobre uma dimensão de fato muito particular. Então, como, por exemplo, inseguro, sobre triste, sobre frustrado, mas o pseudo-sentimento, ele vai falar sobre a ação de uma outra pessoa que então despertou isso em você. Ação, ele vai ser focado na ação da pessoa, né? Então, negligenciado, mal interpretado, alguém te negligenciou para você se sentir negligenciado. Quando negligenciado, você pode se sentir triste, você pode se sentir frustrado, você pode se sentir inseguro, mas alguém teria necessariamente que te negligenciar ou que te mal interpretar a respeito de algo dito, algo escrito, enfim, para que você experiencie esses pseudo-sentimentos. Não sei se eu fui clara. Se não, pode perguntar de novo, que eu tento arrumar um outro jeito de explicar. Por enquanto, a gente não teve mais perguntas, Carol. Pode continuar. Então, como é que eu vou estruturar uma fala com comunicação não violenta? Usando os 4 passos de observação, sentimentos, necessidade e pedido. Quando, constatando o fato, eu me sinto como eu estou me sentindo, porque é importante para mim, expondo minha necessidade, e o pedido, como seria se? E aí, trazendo para uma realidade que a gente está experienciando agora, eu não sei como está sendo a quarentena para vocês, mas pode ser que ela esteja gerando um grande cultivo de amor familiar e união, e irmãos se unindo e desenvolvendo e descobrindo que sempre se amaram, e desabafando um com o outro, e ficando juntos, ou pode ser que esteja mais ou menos assim. Hoje o bicho vai pegar, você bate de cabelo e eu quero bater na sua cara, eu não tenho parente, eu só tenho serpente. E aí, pensando que, aparentemente, né, pelo que eu estou acompanhando com os meus amigos, a maior parte das pessoas está experienciando uma quarentena assim. Pensando nessas situações, eu vou trazer 2 exemplos de aplicações práticas dentro desse contexto para vocês. Primeiro cenário. Minha mãe vem aqui e fala, Carol, vai arrumar seu quarto, que seu quarto é bagunçado. De manhã. E eu falo, tudo bem, amanhã eu vou arrumar. De tarde ela vem e fala, Carol, seu quarto tá uma bagunça, tá nojento esse quarto, vou arrumar esse quarto. E eu falo, tudo bem, mãe, já vou arrumar. E aí, no finzinho da tarde, ela aparece aqui de novo. Nossa senhora, mas tá nojento esse quarto, você não arrumou até agora, 6 horas da tarde, você não fez nada. E eu não arrumei porque eu passei o dia inteiro em reunião, porque eu tava estudando para as coisas da faculdade, porque eu tava lendo livro, eu tava ocupada, ou porque eu só não tava com ânimo, hoje eu só quis acordar e existir. Enfim. São muitas as motivações possíveis. E eu posso responder para ela falando, meu Deus do céu, mas você é chata pra caramba, não quero arrumar esse quarto agora, você não percebeu que eu não arrumei o quarto porque eu não quis arrumar o quarto? Ou eu posso responder para ela falando, mãe, hoje você já me pediu 3 vezes para arrumar meu quarto. Eu fiquei irritada e ansiosa, porque eu estava ocupada naquela hora e eu não ia conseguir arrumar. Eu prefiro arrumar o meu quarto no meu tempo. Tudo bem se eu fizer isso no final de semana? Eu tenho certeza que a segunda opção não haverá chinelos voando em nossa direção. E o segundo cenário é, seu namorado foi passar com você a quarentena e ele só veio, na verdade, depois que ele chegou, você descobriu que ele só veio porque a sua internet tem mais MB e assim ele consegue carregar o LOL dele em paz. Então, desde que ele chegou, você não sabe mais o que é namorado e ele tá comemorando bodas de papel com joguinhos online. E aí você pode levar uma grande DR, dizer que ele não te ama mais e que o relacionamento está abalado e vocês estão em crise. Ou você pode falar, amor, hoje é o 3º dia que você passa a noite inteira jogando LOL. Eu fico chateada, distante, me sentindo chateada, distante e um pouco irritada. Porque é importante pra mim que a gente fique um tempo junto também. E um tempo só com você. E se a gente assistisse um filme junto hoje? E aí eu já reconheci todos os sentimentos, né? Essa mistura de sentimentos pode ser despertada dentro de mim quando eu o tenho distante. Falei sobre a minha necessidade e já sugeri uma estratégia que eu já vou reconhecer como atender diretamente a minha necessidade. Porque eu poderia só falar isso e esperar, e aí a gente pode passar mais um tempo junto e não saber como eu quero passar esse tempo junto, e aí ele também não, e não ser tão efetivo quanto seria se eu já pensasse como eu quero esse tempo junto e formulasse o pedido para ele. E aí, reparem, eu só falei de mim na estruturação dessa frase. E eu só falei de mim, então eu sou, nossa, egocêntrica pra caramba? Não, né? Porque, na real, eu me expus aqui, totalmente. Eu fui completamente vulnerável.
expondo essa frase, né, nesse contexto. Eu falei o que estava passando dentro de mim, de fato, eu falei por que aquilo estava passando dentro de mim, e eu dei uma alternativa que eu reconhecia como válida para esses sentimentos melhorarem. E aí que eu me propus a ser vulnerável, né? E eu queria agora conversar com vocês sobre a vulnerabilidade. Durante a elaboração do conteúdo da palestra, eu assisti esse TED, que chama O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, e ela é uma mulher incrível, eu recomendo muito que vocês assistam. No final da palestra eu vou disponibilizar vários conteúdos que eu acharia legal que vocês consumissem. Mas a Brené é uma cientista social que passou 6 anos da vida dela estudando a vulnerabilidade humana. Começou como uma proposta de um ano e acabou virando o projeto de doutorado dela. Ela escreveu livros a respeito da vulnerabilidade. E durante esse percurso, entendendo e trabalhando com as pessoas, ela percebeu que a vulnerabilidade é uma sensação comum a todo mundo. Todo mundo se sente vulnerável. O problema é que a gente associa essa sensação, a gente dá, na verdade, a essa sensação uma conotação negativa, e a gente associa vergonha a ela. Então, a gente tenta esconder ela das outras pessoas, porque a gente entende que não somos dignos de experienciar essa sensação, que as outras pessoas vão caçoar da gente caso a gente exponha essa vulnerabilidade, e que a gente não vai ser, portanto, digno de conexão, né, de pertencimento, que são as necessidades que regem a nossa sociedade. Somos uns dos seres mais dependentes do coletivo que já existiram. O bebê humano, ela até comenta, o bebê humano precisa necessariamente de uma rede de apoio, pelo menos de um adulto, que vai trabalhar em prol dele durante o seu crescimento. Então, enfim, a gente de fato precisa dessa coletividade e a gente nega muito essa necessidade e nega muito a essa coletividade. Como eu falei, então, ela é inata a todos os seres humanos. Os únicos seres humanos que não experienciam a sensação de vulnerabilidade são os psicopatas e os sociopatas. Isso porque eles são seres incapazes de sentir empatia e de sentir conexão humana verdadeira. E tem 2 formas de a gente experienciar a vulnerabilidade, então. A forma consciente e a forma inconsciente. Como assim a forma consciente? Como eu falei no comecinho da palestra, quando eu comecei para vocês, eu estava pensando muito como é que eu ia começar e como é que eu ia fazer com que eu me sentisse mais à vontade em relação a essa vulnerabilidade minha, porque eu tinha muito medo mesmo de esquecer absolutamente tudo, de me embananar, da minha língua ficar meio presa, porque quando eu fico muito nervosa, a minha língua fica meio presa, e aí tudo que eu falasse ser meio sem noção, e a hora que eu tentar ser engraçada, não ser tão engraçada assim, enfim. E aí eu tinha 2 opções. Eu poderia fingir que não tenho nada disso, e apresentar a palestra fingindo que eu sou extremamente autoconfiante em relação à minha oratória, e aí vocês poderiam ou não perceber essa minha vulnerabilidade ao longo da apresentação, né? Só que, durante a palestra, eu ia ter que ficar preocupada não só em lembrar todo o conteúdo, como também em esconder essa vulnerabilidade de vocês. Porque eu estava tentando ser inconscientemente vulnerável, eu estava escondendo de mim e das pessoas. Mas quando eu escolho ser conscientemente, eu verbalizo ela para os outros, eu lido com ela, na verdade, né, primeiro dentro de mim, e então eu verbalizo ela para as outras pessoas. Como eu falei, tem 2 formas da gente experienciar, consciente ou inconscientemente. Quando a gente inconscientemente se sente cada vez mais vulnerável, a gente cria muitas certezas dentro da gente. E quanto mais certezas a gente tem, mais a gente se afasta das outras pessoas. E quanto mais afastado do outro, mais fácil para a gente construir imagens deturpadas desses indivíduos ou de sujeitos sociais. E aí, para a gente entender o que eu quis dizer com isso, eu vou dar 2 exemplos. Um de cunho pessoal, né, da minha vida particular, e outro de cunho social que a gente está observando na sociedade hoje, nesse contexto atual. Em particular, eu queria falar, como eu tinha falado anteriormente, de uma situação que eu passei com meu namorado. No começo do nosso relacionamento, quando a gente ainda estava aberto, né, não tinha fechado, ele se sentia muito vulnerável com a possibilidade de eu ficar com outras pessoas. Isso causava nele muita insegurança. E essa insegurança fazia com que ele construísse a budinha do mal, né, porque ele me chama pelo apelido. Mas ele construísse a budinha do mal, a budinha que não estava nem aí para ele, que não ia respeitar nosso relacionamento, que não ia respeitar a coisa que a gente tem, que ia pegar todo mundo, e seria isso. E quanto mais certeza ele tinha a respeito dessa insegurança, mais ele se afastava de mim, e mais fácil era para ele construir essa imagem extremamente deturpada.
E aí eu lembro que numa festa, a gente compartilhou uma cena que é muito fatídica para muitos casais, que é ele tava de cara fechada, absolutamente do nada. E aí eu vi ele de cara fechada e não sabia por que ele tava assim. E aí eu falei, amor, você tá esquisito. O que você tá esquisito assim? E ele falou, nada, tô ótimo. E eu falei, amor, você tá esquisito que eu tropecei no seu bico até aqui. Você tá estranho. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? E ele falou, você acha que você fez alguma coisa? Você não fez nada. Eu acho que não, tô ótimo. E aí eu vi que ali não ia ser a hora de conversar, né, pelo contexto, mas depois eu ia querer trazer o assunto à tona de novo. E quando foi oportuno, eu trouxe e falei, amor, eu antes de tudo, né, eu percebi que ele tinha muita dificuldade no início de comunicação, de verbalizar os sentimentos, de saber que a vulnerabilidade dele era válida e que ele poderia ser vulnerável comigo, que eu não ia usar isso contra ele. E sabendo dessa dificuldade dele em relação à comunicação, eu resolvi emprestar meu aparelho comunicativo para ele. E aí, numa conversa nossa a respeito da situação, eu falei, amor, eu sinto que você está vulnerável em relação ao estado da nossa relação agora. E aí isso pode gerar muita insegurança em você, em relação a nós dois. E aí eu queria saber, você vai querer conversar comigo a respeito desse sentimento? Você quer que a gente passe mais tempo junto? Você quer conversar comigo a respeito das possibilidades? Enfim, eu só percebi isso em você e eu queria conversar sobre isso. E aí que foi a partir dali e de várias outras situações que ele começou a se abrir mais, a ser vulnerável, e como eu falei, né, ele aprendeu a comunicação não violenta na prática, e hoje em dia ele tem uma facilidade muito maior de exteriorizar as coisas que estão passando dentro dele, e a saúde do nosso relacionamento melhorou bastante. E aí a outra situação seria de sujeitos sociais, e atualmente a gente está passando por um momento extremamente vulnerável. As pessoas estão experienciando a vulnerabilidade, eu acho, como nunca antes sentida, pelo menos por tudo que a gente já vivenciou até aqui, né? É um momento de muita incerteza, que a gente não sabe nada sobre o amanhã, muito pouco a gente sabe sobre agora, e a gente tem muita dúvida sobre o que já foi, porque o acesso que a gente tem às informações é muito deturpado, a gente não sabe de fato o que está acontecendo no mundo. E esse conjunto de incertezas pode levar as pessoas a procurarem certezas absolutas para se refugiar. E nesse contexto, a gente vê um crescimento muito grande, muito expressivo do fundamentalismo religioso. E por isso as pessoas se refugiando em dogmas muito concretos, muito absolutos. E se refugiando dentro desses dogmas, dentro dessas certezas, eles se afastam muito das outras pessoas que não estão dentro, né, desse mesmo círculo. E é quando se afasta, se torna muito mais fácil para eles construírem imagens muito deturpadas. E a gente está vendo o crescimento da violência dentro da internet, fora da internet, enfim, muito expressivos, no momento em que tudo que a gente precisa é de conexão humana e de empatia e de espaço para vazar, porque está todo mundo com muito conteúdo emocional. E aí, enfim, como eu falei, a gente, todo mundo experiencia todas essas sensações e a fundação da vulnerabilidade. O que a gente precisa, na realidade, é entender que essa vulnerabilidade ela é válida. Né? Para aceitar a vulnerabilidade, a gente precisa reconhecer que os nossos sentimentos, as nossas necessidades são válidos de serem sentidos, são válidos de serem expressados. Eu tenho um espaço e o direito, por exemplo, de me sentir inseguro em relação a uma relação que começou agora e que eu não sei para onde vai. Eu tenho o espaço de me sentir insegura em relação a uma palestra, que é a primeira palestra que eu já dei na minha vida, e que eu nunca fiz antes, e que fico muito nervosa. Eu tenho o direito de me sentir assim, de falar para as pessoas que eu me sinto assim. A comunicação não violenta, então, é um convite para você se tornar conscientemente vulnerável. E aí trouxe algumas frases de filósofos, e trouxe essa de uma filósofa contemporânea, Caroline Moraes, para vocês, que é a de que viver a comunicação não violenta é ter a coragem de se entender vulnerável e assim construir relações mais autênticas. É conseguir olhar para os nossos medos e concluir, a gente tem o mesmo tamanho. Foi mais ou menos o que eu fiz no começo da palestra, eu estava com muito medo disso aqui, estava com muito medo de como ia ser. E aí, antes de tudo começar, né, quando a Carol me convidou pela primeira vez para falar, ela falou, amiga, e se a gente fizesse aberto para toda a rede? Eu falei, nenhuma, de forma alguma, a gente ia fazer para 20 pessoas que é do nosso time, e é só isso. E aí ela foi me convencendo de não, e eu percebi que
A minha interpretação da situação é que meu medo era muito grande e que ele me tornava muito pequenininha do lado dele. E aí, durante esse processo de aceitação desse medo, de aceitação da minha oralidade, minha oratória, né, na verdade, eu fui percebendo que eu também sou muito grande. Eu sou gigantesca também, apesar do meu medo também ser gigantesco. E aí, quando a gente começou, eu consegui olhar para ele, que estava aqui no meu cangote, e falar: tá tudo bem, a gente é do mesmo tamanho, vamos começar, boa tarde, meu nome é Carolina Moraes, enfim. Então, é essa proposta, que a gente consiga olhar para o nosso medo, para a nossa vulnerabilidade, e entender que tá legal, você é gigante, mas eu sou tão gigante quanto. E aí, beleza, Carol, entendi tudo isso que você tá querendo dizer, tipo, legal demais, se abrir pro outro, tudo bem, mas na resolução prática mesmo dos conflitos, parece que eu vou ficar meio passivona, não parece não? Que eu vou aceitar tudo que vai acontecer e tal, me manter calma, não me parece muito prático. Aplicar a comunicação não violenta é me tornar um Buda, senhora Buda? Não, a comunicação não violenta não vai ser sobre você evitar o conflito. O conflito vai acontecer. Até porque tem uma frase que eu gosto bastante, que é de que a gente nunca evita um conflito. Uma vez que o conflito se estabelece, ele vai existir. Se você não exterioriza esse conflito, ele vai continuar dentro de você e ele vai ter uma proporção muito maior do que ele teria originalmente. Porque quando ele se exterioriza, ele acontece, às vezes de maneira muito intensa, né, muito breve, mas ele passa e a gente consegue resolver o conflito. Mas quando a gente mantém ele dentro da gente, ele cresce muito, ele cria raízes muito profundas. E aí piora muito as dinâmicas das nossas relações. Então a gente não vai evitar esse conflito, a gente não vai evitar a agressividade, a gente vai lidar com ela. A gente não vai deixar de sentir raiva, a gente vai aprender a entender essa raiva, a mapear essa raiva e não mais projetar essa raiva nas outras pessoas, porque ela é de nossa responsabilidade. E aí, ok, falei um monte sobre contextos particulares, né, da nossa vida pessoal, mas para trazer para um contexto do ambiente de trabalho, eu queria trazer para vocês uma pesquisa que o Instituto Gallup fez. Ele é um instituto de engajamento pessoal, de desenvolvimento de liderança, da consultoria para várias transnacionais, empresas, enfim. E eles realizaram uma pesquisa com várias empresas, tentando identificar quais eram os principais motivos de desengajamento dentro do ambiente de trabalho. E eles reconheceram que seria a falta de reconhecimento e necessidades de serem ouvidos, as necessidades e expectativas dos colaboradores serem ignoradas pelos superiores, a falta de comunicação aberta e franca, de um interesse sincero pelos problemas das pessoas, e o pouco diálogo tanto com os colegas de trabalho quanto com os líderes ou superiores. E aí, a essa altura do campeonato, eu espero muito que eu tenha conseguido ser didática, que vocês tenham olhado para esse conjunto de problemas e falado: faltou uma CNV ali, né? Que uma CNV resolvia fácil tudo isso aí. O caminho, então, é, de fato, seguir com a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. E como aplicar a CNV para o contexto de trabalho? Até aqui alguma dúvida, antes de eu seguir, que eu percebi que faz um tempo que eu não paro e dou um check. Carol, a gente tem duas perguntinhas. Eu acho que vai respondesse. A primeira foi a da Nicole. Ela perguntou assim: se eu preciso falar com alguém a respeito de uma situação, mas a pessoa tem dificuldade de se abrir, falar de situações parecidas que passei pode ajudar a pessoa a se identificar e querer falar sobre? Então, até pode, mas eu acho que seria mais efetivo se você fizesse isso que eu fiz, por exemplo, com o meu namorado, né? A gente emprestar o nosso aparelho comunicativo, uma vez que a gente conseguiu desenvolver ele melhor, e sugerir. Eu percebi que você tá meio fechada, que você pode estar sentindo isso, isso e isso. Eu não sei se foi em relação a tal situação. Se você quiser conversar, eu tô aqui para você conversar. Talvez fosse mais prático, porque se a gente falar sobre as nossas situações passadas, pode ser que essa pessoa entenda que a gente que precisa de ajuda, quando na verdade é ela que precisa, mas não está conseguindo exteriorizar, né, essa necessidade. A gente tem mais uma pergunta. A da Lara. Como saber o limite entre o que você acha que o outro precisa exteriorizar por uma insegurança própria e o que de fato precisa ser colocado em roda? Acho que é uma pergunta bem interessante, gente. Pode repetir para mim, por favor, amiga? Porque deu uma cortadinha e eu perdi um pedacinho.
Como saber o limite entre o que você acha que o outro precisa exteriorizar por uma Uhum. segurança própria e o que de fato precisa ser colocado em roda? Então, eu acho que depende muito do acordo que você já tem dentro da relação. Por exemplo, eu exteriorizava muito as minhas inseguranças junto do meu namorado, então ele sabia tudo que estava se passando dentro de mim, só que eu reconhecia que ele tinha muita dificuldade, e ele expressava essa dificuldade. Então, eu acho que varia muito de relacionamento para relacionamento. Tem relacionamentos que você sente que a outra pessoa não se sente confortável de fato de se abrir, que para ela vai ser muito mais difícil, né? Tem pessoas que têm uma relação muito distanciada com os pais, tem uma relação muito distanciada com os irmãos, enfim. Eu acho que varia da dinâmica de relação para relação. Acho que seria mais particular de cada um conseguir reconhecer mesmo até onde aquela pessoa se sente confortável para falar a respeito do assunto. Por enquanto foi isso de pergunta, Carol. Pode mandar ver. Beleza. Então, como aplicar, num contexto prático, a comunicação não violenta dentro do ambiente de trabalho? Durante a aplicação, por exemplo, de feedbacks, para comunicar insatisfações, para estreitar os laços do ambiente e saber solicitar de fato o que se espera de um trabalho a ser realizado. E aí, exemplificações que eu falei que ia trazer para vocês, em vez da gente falar, meu, você é incompetente, não presta atenção em nada, a gente pode optar por falar, ó, é a terceira vez nessa semana que você passa para um cliente um valor diferente do que a gente combinou. Eu estou preocupada porque eu preciso de confiança que todo mundo está passando as informações que a gente combinou para os clientes. Gostaria de saber se você está disposto a confirmar os valores comigo antes de repassar eles adiante. Aí a gente consegue observar com clareza, né, a colocação de todos os passos, observação, sentimento, necessidade e, por fim, o pedido. E aí, mais uma vez, o Thiago, que eu peguei demasiadamente para Cristo aqui, falar, você está atrasado de novo, Thiago, eu não aguento mais. Em vez disso, eu posso falar, Ti, ontem você chegou às 9h15 no nosso encontro. A gente combinou às 8h30. E aí eu fiquei ansiosa, porque para mim é importante que a gente tenha esse momento juntos na equipe, e eu gostaria também que nosso projeto tivesse tido mais tempo para ser discutido, porque ele é muito importante para mim. Como que é isso para você? O que você pensa sobre isso? Ou também, e se na próxima reunião você escolher esse horário? Porque eu não sei o que está passando na dimensão particular do Thiago, né? Pode ser que ele só tenha aceitado aquele horário, porque é o que seria mais fácil para todo mundo. E aí ele se fez em 3 para conseguir estar presente em todas as atividades que ele precisava, e aquilo ali foi tudo que ele poderia oferecer no momento. Então, enfim, a gente pode trabalhar tanto com o pedido, quanto essa checagem, né? Abrir uma intenção de conexão, checar como aquilo que você estruturou está sendo aceito pela pessoa, para garantir também que ela não vai entender de maneira errada. E aí eu queria apresentar outros livros do Marshall para vocês, em que ele traz do Marshall de outros colaboradores, né, da teoria da comunicação não violenta, que vai trazer outros contextos de aplicação da CNV. Então, para você aplicar para a criação dos filhos, o como criar filhos compassivamente, o Vivendo a Comunicação Não Violenta, que vai trazer aplicações mais cotidianas, porque no livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, que vai falar sobre a teoria em si, ele dá aplicações muito, de dimensão muito organizativa, eu senti. São aplicações que ele consegue em palestras que ele dá, então, relatos pessoais das pessoas, mas a maior parte dos exemplos são que ele aplicou na gerência de conflitos lá na Síria, que ele aplicou na gerência de conflitos dentro do Facebook, dentro da Google, enfim. E aí, eu não li esse livro, o Vivendo a Comunicação Não Violenta, e por isso também eu quis trazer exemplos mais particulares, né, para a gente conseguir associar essa aplicação prática, de fato, no nosso dia a dia. E o Surpreendente Propósito da Raiva, que é o que eu tenho mais interesse de ler dele, que é o trabalho que reuniu esse estudo, né, de motivação dele para estudar o comportamento humano, em que ele vai mapear, literalmente, o sentimento de agressividade, como ele nasce, como ele é subjetivo em todo mundo, como ele pode ser canalizado para reconhecimento, para autoconhecimento e para estabelecimento de relações boas e empáticas e saudáveis. E a educação não violenta, que é a aplicação da CNV para o contexto de sala de aula.
E os outros conteúdos que eu tinha falado para vocês anteriormente, O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, né? E para início de conversa, que é um TED Talk da... Todos esses são TED Talks, na verdade, mas da Carolina Nalon, ele é brasileiro, ela é uma mediadora de conflitos sensacional, assim, muito conteúdo da palestra dela eu trouxe para cá. E a Revolução da Empatia, da Tati Fukamati, não foi diretamente, influenciou a elaboração, teve uma parte específica do conteúdo que foi elaborado a partir desse TED, mas ela vai falar quais são os conceitos biológicos da empatia, então eu achei muito legal de assistir, recomendo bastante. E aí, por fim, eu queria finalizar deixando essa frase que eu me identifico bastante, eu gosto muito, que é de que, para além das ideias de certo ou errado, existe um campo, e eu vou me encontrar com você lá. Então, foi isso, eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha sido didático, eu espero que não tenha corrido muito com o conteúdo. Vou abrir para discussões, vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem, vou tentar responder dentro do que eu disponho de conhecimento. Queria agradecer a Enactus por ter aberto esse espaço para mim, por ter confiado na minha palestra. Agradecer a todos os meus colegas que vieram assistir, que eu vi que vários dos meus amigos mandaram perguntas durante a apresentação. Então, acho que é isso. Lembrar vocês também, como a Gi falou lá no começo, que rodou o link, mas eu acho que vai rodar mais uma vez para gerar os certificados, né? Então, caso vocês queiram certificados, é importante que vocês se cadastrem lá. E eu acho que é isso. Vou voltar para a tela para conseguir ver a carinha de vocês. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem o espaço que a Carol deu pra gente. Pode ligar o microfone para perguntar ou mandar aqui no chat que a gente vai ler e ela vai responder. Ô Buda, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Meu, eu achei incrível a sua palestra, sério. Acho que o Bruno, existe um Bruno antes e um Bruno depois dessa questão que você explicou pra gente da comunicação violenta. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que assim, você trazendo isso, você levando essa mensagem da comunicação violenta, você vai mudar a vida de muita gente. Então, eu espero que Vou você chorar, hein? Eu espero que você continue levando isso e que você siga o seu sonho mesmo de fazer psicologia, que acho que pelo jeito é o seu lugar mesmo, não vai ter jeito não. Tá bom? Um beijo, viu, Buda? Parabéns. Ai, gente, o Bruno me fez chorar antes da apresentação quase, que ele mandou um áudiozinho lindo de força. E aí agora já tô toda lacrimejando. Obrigada. Obrigada mesmo. Aproveitar o gancho, né, que o Bruno deu um biscoito aí para Carol, para dizer que ela realmente... A Carol, ela tá se despedindo do nosso time nesse final de ciclo, e quero dizer que assim como hoje ela acrescentou muito para vocês, ela acrescentou para a gente no ciclo. Tô falando emocionada, agora estou com a câmera desligada, mas aproveito para dizer isso aqui publicamente, que a Carol foi um componente muito importante do nosso time, da nossa equipe. Ela sempre trouxe muito conhecimento agregador, muita troca, muita conexão. Ela sempre valorizou muito isso e acho que hoje ela conseguiu transpor isso para toda a rede, para todos vocês que estão aqui. Então, deixo meu agradecimento mais profundo e a minha felicidade, a minha gratidão por tê-la na minha vida, na minha história, como uma amiga de partilha, uma amiga de trocas de longas horas, e por poder aprender tanto com você, e por você estar tão disponível para ensinar outras pessoas também. Espero que todos vocês que estejam aqui hoje tenham gostado, tenham aproveitado. Aproveito para agradecer em nome do time Enactus Nesse Botucatu por vocês terem vindo, terem acreditado na nossa proposta, e espero que tenha sido efetivo para vocês. Muito obrigada, Carol. Ai, que linda! Vocês vão fazer morrer de chorar. Porque eu tava aqui segurando para falar, meu Deus, não posso, vai borrar minha maquiagem. A Carol também mudou muitos aspectos, vou retornar meu biscoito. Ela mudou muitos aspectos da minha vida. É uma das amigas que eu mais tenho orgulho. Essa menina faz jus ao apelido dela precoce, ela faz muito jus a esse apelido que ela recebeu. Fundou uma startup agora com 20 aninhos na cara. Enfim, morro de orgulho de você mudou muitos aspectos da minha vida positivamente e me inspira demais, assim, é uma das mulheres que eu mais admiro, com certeza. Se alguém tiver dúvida, pode mandar, tá, gente? Carol, tem umas dúvidas aqui no chat. Você está conseguindo ver o chat?
Tá difícil porque o meu chat tá carregando agora, então Eu vou ler para você, então. Tá. O Lucas, você acha que o trote e a comunicação violenta têm relações estreitas? Completamente estreitas. Até porque o trote vem dessa cultura de dominação, né, que a nossa faculdade, que a faculdade experiencia. A Unesp de Botucatu, por exemplo, é uma das... Hoje em dia mudou muito por causa do movimento estudantil, mas ela já foi uma das faculdades com o trote mais violento de todas as faculdades. Eu lembro que quando eu entrei aqui, meu maior medo era experienciar o trote mesmo, porque a gente sai de um contexto de dominação dentro da família, né, e vai para um contexto de maior liberdade, em que as pessoas se sentem com espaço suficiente para serem dominantes em relação a outros grupos que estão se sentindo mais vulneráveis, saindo das suas casas, indo morar numa cidade diferente, sem conhecer muita gente, enfim. Acho que com certeza está estritamente relacionado com a comunicação violenta. Temos outra pergunta do Samuel. Não em uma CNV. Então, interessantíssimo, porque eu acho que a aplicação da CNV seria, de fato, para você conseguir exteriorizar esses conflitos que estão dentro de você, sem despertar a reação do outro, né? Uma reação muito reativa. E para você dizer não, você vai ter que primeiro identificar o porquê não. Porque que sentimentos dentro de mim que estão sendo despertados que eu vou querer negar essa situação, essa colocação, essa pessoa, enfim. Que necessidades são essas que estão sendo despertadas e não estão sendo atendidas, que eu vou precisar exteriorizar. E aí, uma vez que a gente conseguiu mapear essas experiências internas, né, a gente conseguir exteriorizar e conseguir falar, por exemplo, não vou arrumar meu quarto hoje, mãe. Não porque eu sou uma filha ruim, mas porque eu não tô com tempo, porque eu quero arrumar no meu tempo, quero arrumar com calma, porque agora eu tô estressada, porque agora eu tô triste, eu não tô motivada, enfim. Naquele contexto que eu falei do namorado que tá passando muito tempo, ele falar, amor, eu entendo isso que tá passando dentro de você, mas eu tô com uma necessidade de distração muito forte, porque eu tô me sentindo muito ansioso durante a quarentena, e quando eu fico ocioso, eu me sinto cada vez mais. Então, e se eu ficasse hoje no videogame de novo, e aí amanhã a gente tentasse um filme, ou amanhã a gente tentasse uma outra coisa? Eu acho que é isso, entender o porquê não, né, antes de tudo, e aí sim exteriorizar para além do não. Pessoal, se mais alguém tiver dúvida, pode mandar aqui no chat ou também ficar à vontade para abrir o microfone e perguntar alguma coisa, dizer o que achou do evento. Fiquem à vontade. Eu vi muita gente, não consegui responder individualmente, mas eu fiquei muito feliz, estou lendo os biscoitinhos no chat agora, e eu vi muita gente falando que nunca teve contato, né, com essa ferramenta, e que gostou muito, que mudou a vida, etc. E eu fico muito feliz de ter conseguido ser esse canal de introdução da ferramenta para vocês, porque, como eu falei, ela mudou de fato a minha vida, ela mudou a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Antes de montar a palestra, eu mandei mensagem para todos os meus amigos e perguntei, depois que eu apliquei a comunicação não violenta, você acha que mudou a maneira como a gente se relaciona? E aí mandei também para o João, que é meu namorado, perguntando, você acha que você vê diferença? Porque ele me conheceu depois que eu já tinha aplicado horrores à comunicação não violenta, né? Você acha que teve diferença do nosso relacionamento, da maneira como a gente se comunica? E aí foi muito legal receber uma reação positiva de todo mundo, principalmente da Lu, quando eu fui perguntar para ela se ela tinha achado que fez muita diferença. Ela falou, nossa, amiga, fez muito, porque antes, às vezes, eu nem sabia o que te deixava brava. E aí eu ficava muito mal de te deixar brava, eu ficava muito mal pela situação que era gerada, né, aqui em casa, porque nós somos muito unidas, nós três, elas são minhas companheiras de vida, eu sou completamente apaixonada por elas, mas essas questões bem pessoais, que eram minhas necessidades não sendo atendidas, me afastava dessa conexão que a gente tinha. E aí ela falou que melhorou muito a dinâmica aqui em casa, e eu concordo que melhorou mesmo. A gente, tanto eu quanto ela, tivemos mais facilidade, né, de comunicar as nossas insatisfações. Então, e tudo isso para falar que se vocês quiserem adquirir
não querem ler e tal, e quiserem adquirir mais profundamente esse conteúdo, procurem a palestra do Marshall, ele disponibilizou dublado em várias outras línguas, caso vocês queiram treinar em outra língua. No YouTube é só jogar comunicação não violenta, curso, e tem um curso completinho, porque a ideia dele era disseminar, de fato, para todas as pessoas, e entender como... Entender não, que as pessoas experienciassem na prática, e entendessem, de fato, como é importante a aplicação de abertura desse espaço. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta ou consideração a fazer, queria deixar aqui o nosso agradecimento em nome da Enactus, Unesp Botucatu. Foi realmente uma honra ter todos vocês aqui assistindo a esse evento incrível feito pela nossa assessora de prospecção e inovação, pela Carol, que ela é uma pessoa incrível, que a gente teve, pelo menos nós treinistas, tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho só, né? Mas já foi o suficiente para a gente ter criado essa conexão e ter aprendido, assim, grandemente em 2 meses só de contato. Então, assim, Carol, também queria muito agradecer você pela sua disponibilidade, pela sua dedicação. Eu vi o quanto você se dedicou, tive a oportunidade de ver sua apresentação antes também, vi o quanto você se preparou, o quanto você se dedica, o que você faz, tanto no projetos da Enactus, quanto em outros projetos, como Meninas na Ciência. Inclusive, pessoal, sigam nas redes sociais, eu vou deixar aqui o @ para vocês. Quero só agradecer e deixar a palavra final para você. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada, Enactus, de novo, né, por ter aberto esse espaço para mim, para eu falar, para eu conhecer todo mundo, para eu conseguir explicar, de fato, o que é essa ferramenta que foi tão importante, tão transformadora para mim. Com essa palestra que eu vou me despedir, né, do ciclo, como a Gi falou, eu tô saindo, a Carol, acho, na verdade, falou, tô saindo da Enactus, tô finalizando esse ciclo aqui em Botucatu, e agora 2 semanas de mudança que eu já tô indo para Campinas. Foi muito importante para mim fazer e aprender a superar os que eu acreditava que eram os meus limites. Enfim, estou muito feliz mesmo de ter participado, estou muito feliz com a retórica. Eu vou esperar todo mundo sair para ler todos os comentários do chat, mas estou muito feliz com a retórica de vocês. Espero que de fato eu tenha conseguido gerar alguma mudança positiva. E convido vocês de novo a conhecerem mais essa ferramenta, porque ela é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade, compra um livro. Ele está caríssimo agora, porque as pessoas todas querem conhecer a comunicação não violenta. Agora ele está R$90. Mas comprem o Vivendo a Comunicação Não Violenta, porque ele também ele é mais acessível, né? Não tem tanta teoria densa, propriamente dita, mas ele tem muito conteúdo. Enfim, muito obrigada, mais uma vez, por terem participado. Estou muito, muito feliz. E eu acho que é isso. Venham conhecer nossas ações em redes sociais. Vem seguir a Enactus, vem seguir o Meninas na Ciência. Me sigam também. Vai, Dori, vai. Tapa aí. Você tem que tapar, mano. Uma boa utilização, né? Boas risadas. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no link que a gente disponibilizou aqui no chat para vocês terem o certificado do evento, ok? Não se esqueçam de se inscrever. É isso, galera. Um beijo. Muito obrigada mais uma vez. E qualquer dúvida, caso vocês tenham ficado tímidos, podem mandar mensagem para mim no privado, por e-mail, no Instagram, enfim. É isso aí, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me